a graça do nosso Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre os seus negócios. Amigos, colegas, irmãos, ouvintes, nós estamos mais uma vez aqui para dar honra e glória àquele que é, àquele que era e àquele que há de ser, que é o único Senhor Jesus Cristo. Eu respondo aqui uma pergunta que foi enviada para nós. A pergunta diz o seguinte: a igreja passará pela grande tribulação ou a igreja irá antes da grande tribulação? Uma excelente pergunta, e eu gostaria, com toda a sinceridade do meu coração, responder essa pergunta baseado na palavra de Deus. Porque nós sabemos que a nossa fonte segura é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. E por isso, meu querido irmão, ouvinte, colegas, eu gostaria de tomar aqui uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1, intitulado como tema A Grande Tribulação. E aqui o profeta Daniel, ele diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É evidente, é claro, nós estamos falando aqui, essa passagem, ela é dirigida exclusivamente para o povo de Daniel, ou seja, para o judeu. Mas já que essa resposta, essa pergunta, ela vem falando do gentio, porque há dois povos na terra, nós sabemos disso, os judeus e o gentio. E a pergunta é o seguinte: a igreja passará pela grande tribulação, ou ela vai antes da tribulação? Nós olharmos, eu vou responder de acordo com a palavra de Deus, nós olharmos o que está escrito em São Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 16. São Mateus, capítulo 20, versículo de número 16, está escrito: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, ele falou, ele deixou bem claro que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Este chamado, esse muito chamados, nós sabemos que Jesus, ele chama muitas pessoas. E essas pessoas que são chamadas para servir a Deus, elas servem a Deus dentro de um prisma da salvação comum, conforme está escrito no livro de Judas, capítulo de número 3 e 4, por ali. A Bíblia então diz que há uma salvação comum, e então existem dois tipos de salvação: a salvação por eleição e a salvação comum. A salvação comum é aquela salvação em que as pessoas vão para as igrejas, para as grandes igrejas, e começa ali a agregar-se, faz uma aliança, recebe uma carteirinha de membro, e aquilo ali ele se torna satisfeito, achando que aquilo é tudo. Estes são chamados. Mas essa igreja, a igreja, ela vai passar pela grande tribulação, sim. A igreja passa pela grande tribulação. Mas de dentro da igreja, nós temos que admitir, por isso Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, ele entra dentro da igreja para tirar os verdadeiros cristãos, os predestinados, pré-ordenados e os eleitos, ele tira da igreja.
Então é tirado de dentro da igreja os cristãos genuínos para formar-se a noiva do Cordeiro. A igreja passa pela grande tribulação, mas a noiva não passará pela grande tribulação. Somente a noiva não vai passar porque ela vai embora antes. Se nós olharmos em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, Jesus deixou bem claro, Jesus disse assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir para tentar a todos que habitam na terra. Então vai ter um grande dia de tentação, vai ter um dia de muita tentação, conforme nós lemos aqui. E São Marcos, capítulo de número 13, versículo 19, está escrito: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação de Deus até agora, nem jamais haverá. São Marcos, capítulo 13, versículo de número 19. Eu tomo aqui a mensagem do profeta William Marion Branham, aqui na mensagem As 7 Eras da Igreja, exatamente para responder parte dessa pergunta na mensagem A Era de Filadélfia. Então, o profeta ele diz assim, baseado exatamente nessa passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde Jesus disse: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. A verdadeira igreja, ela não passa pela grande tribulação. Se quiser dizer isso, teria dito, porém, disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação que vai vir ainda sobre a humanidade, esta tentação é exatamente como a tentação do Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra de Deus, em direta oposição à palavra de Deus, e todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será corretíssima, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue. Olha só, somente os escolhidos não serão enganados. Aí nós olhamos para Mateus capítulo 24, onde diz que surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, fazendo grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria teus próprios escolhidos, ou seja, teus próprios eleitos. Então o eleito, a igreja eleita, a igreja noiva, ela não será enganada, porque ela está na palavra. E quando você está firmado na palavra, quando essa igreja noiva está firmada na palavra, nada pode movê-la. Mas aí o profeta de Deus disse que a tentação virá como segue. Olha só o que disse ele. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todo se junte a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados com lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio desse concílio, que é o Concílio Mundial de Igreja, que nós sabemos que todas as igrejas vão se unir e vai ter uma igreja só. Mas a noiva, ela ficará fora dessa carcaça organizacional. Ela ficará fora dessa carcaça denominacional, porque ela fica ao lado da palavra.
Aí então o profeta diz assim: os pequenos grupos perderão seus avarás, seus privilégios, etc. Até perderem todo o patrimônios e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo em muitas, se não na maioria da cidade, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos. Olha o momento e a hora que nós estamos vivendo. Para tornar-se capelão nas forças armadas, nos hospitais, etc. Agora quase que é obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitarianos. À medida que esta pressão aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégios. E tantos serão tentados a acompanhar-lhes, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus em nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Somente os escolhidos não serão enganados. Então a noiva, ela não passa pelo período da grande tribulação. Porque Jesus disse: eu te guardarei no dia da tentação que há de vir para tentar a todos que habitam na terra. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 5, está escrito. O apóstolo escreveu ali e disse assim: assim pois agora, nesse tempo, tem ficado um remanescente segundo a eleição da graça. Aí nós olhamos para as 7 eras da igreja. A primeira era, a segunda era, a terceira e quarta e quinta e sexta, sétima era. Se nós olharmos na sétima era, só existe um pouquinho de luz sobre a terra. O cristianismo está praticamente em extinção. São poucos que restam, são poucos que se faz coluna do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus. Porque está escrito, que acabamos de ler, porque assim, pois agora nesse tempo ficou apenas um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos capítulo 11, versículo 5, isso aí quer dizer que só tem um pouquinho, é o pequeno rebanho, que não se vende para o sistema trinitariano, que não se vende para as doutrinas erradas, que não se vende para os ensinamentos contrários à palavra. Então o profeta mostra que será muito convidativo, como foi nos dias do Éden. Como foi nos dias do Éden. O que aconteceu nos dias do Éden foi exatamente isso, porque Eva e Adão, eles tinham a palavra. Deus tinha lhe dado a palavra para que eles guardassem a palavra. E eles não poderiam quebrar o protocolo divino. Eles não poderiam quebrar o protocolo de Deus. Porque Deus lhe deu a palavra e Deus disse: olha, da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Deus mostrou para eles ali no Éden que havia 2 árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas Deus lhe ordenou para eles não tocarem na árvore do conhecimento, não tocar naquela árvore, nem comer daquela árvore, porque no dia que comeres, certamente morrereis, ou seja, morrerás. Esta era a ordem de Deus, para não tocar naquela árvore, porque se isso acontecesse, haveria morte. Haveria morte. Mas nós sabemos que o diabo é astuto, e por isso a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto que existia. O que ele faz? Ele vai abortar Eva. Aproveitou que Eva estava sozinha, a primeira noiva caiu, o primeiro Cristo caiu, que é Adão, mas a segunda noiva não cai, o segundo Cristo não cai, que é Cristo, porque ele venceu o diabo. O que acontece é que quando a serpente abordou Eva, Gênesis capítulo de número 3,
o que Eva disse na sua simplicidade, ela segurando a palavra de Deus, o que ela disse? Ela disse para a serpente, ela disse para Satanás, Deus falou para nós não tocarmos e comermos dessa árvore aí. Porque no dia que nós comermos ou tocar, certamente nós morreremos. Agora nós temos que entender que o diabo ele é astuto. O diabo ele gosta de pegar as pessoas inocentes. O diabo ele gosta de alongar os argumentos para derrubar a Bíblia, para derrubar a palavra de Deus. Então o que Eva fez? Eva deu ouvido à serpente. Eva deu ouvido ao diabo e o profeta diz que Eva começou a raciocinar com a serpente. Eva começou a entrar numa linha de pensamento com a serpente. E uma coisa que nós, irmão, você e eu, nós temos que aprender é não entrar no raciocínio humanístico, no raciocínio, na razão da serpente, em cima do Evangelho. Nós não podemos dar vazão, nós não podemos abrir uma brecha. A igreja noiva não abre brecha para Satanás. A igreja noiva não dá lugar para o diabo. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então o que aconteceu com Eva, a tentação veio sobre Eva e virá essa tentação também, como nós lemos aqui. Que virá essa tentação sobre todos para tentarem aqueles que habitam na terra. E o profeta então diz que essa tentação será igual à tentação do Éden. E quando Eva começou a raciocinar com a serpente, o que a serpente fez? Ela começou a desmotivar a Eva e tirar suas convicções daquilo que estava escrito. Então a serpente disse para Eva, nós podemos olhar aqui em Gênesis, capítulo de número 3, o que o diabo, que ele é astuto, o que ele fez com Eva, o que ele falou para Eva. Então está escrito aqui, Gênesis capítulo de número 3 diz assim, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha só, o que a serpente disse para a mulher, o que a serpente disse para Eva, é assim que Deus disse? E Eva então disse, e disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. Você não pode aceitar tudo. Você não pode fazer tudo. Você tem um protocolo a seguir, você tem que obedecer algumas coisas. Mas o que ela disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, irmãos, isso é a base do ensinamento da palavra de Deus. Isto é a convicção que Deus deu para você, para a igreja. Por isso a igreja ela não entra no arrebatamento. Por isso a igreja passará pela tribulação. Porque a igreja ela vai raciocinar com a serpente. A igreja vai raciocinar, um evangelho racional. Você vê hoje que as denominações hoje, o sistema religioso hoje, prega o evangelho racional, o evangelho da razão. Por isso as igrejas enchem, por isso as pessoas estão felizes e alegres, porque o evangelho não é o evangelho da cruz, o evangelho de perseguição, de renúncia. É o evangelho fácil, água com açúcar. Todos dão conta de ser evangélico hoje. A coisa se tornou tão banal, tão fácil, tão fabricado, tão nojento. Você vê o sistema religioso hoje, mulheres de qualquer maneira, homens de qualquer maneira. Um evangelho sujo, um evangelho mentiroso, um evangelho da serpente que pode tudo. Não há uma renúncia, não há um entregar.
O mundo entrou dentro da igreja. A política entrou dentro da igreja. A razão entrou dentro da igreja. Não se pode pregar contra o pecado que você é chamado de machista. Não se pode pregar contra o pecado que você é excomungado, excluído. Mas o Espírito Santo está sempre procurando tirar de dentro dessa igreja denominacional, tirar de dentro desse sistema prisioneiro, onde você se aliou, recebeu uma carteirinha de membro para se tornar um membro da marca da besta. Por isso que Jesus falou em Apocalipse 18, sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas. E se você é um escolhido de Deus, se você é um eleito de Deus, mesmo antes da fundação do mundo, Deus está falando contigo, Deus está mostrando a condição do sistema religioso. Por isso que Deus diz para Jeremias, antes de tu seres formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi para ser profeta. Aleluias. Por isso que Jeremias não se vendeu. Por isso que Jeremias combateu o falso profeta Ananias. Por isso que Jeremias era o homem que estava ao lado da palavra de Deus. Por isso que Jeremias era o homem chorão, que lamentava, mas que vivia os princípios de Deus. Aleluias. Mas aqui em Gênesis capítulo 3, versículo de número 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha o argumento da serpente para anular a palavra de Deus em cima de Eva com seus argumentos. O diabo, ele diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Esse evangelho que está sendo pregado hoje. Esse evangelho da serpente, esse evangelho do diabo, que diz, não tem nada a ver não, irmão, você pode cortar seu cabelo, a Bíblia diz que você corta seu cabelo, você está desonrando seu marido, você está desonrando a Deus. E tem muitos pastores em cima dos púlpitos ali, pregadores, com as mulheres cortando o cabelo, está desonrado. É melhor você descer do púlpito, se consertar com Deus, se arrepender, porque você está profanando o templo do Senhor, está profanando o altar de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Deus está te chamando para arrependimento. Deus está te chamando para você sair fora dos argumentos da serpente em cima da palavra de Deus, para não anular a palavra de Deus. Aí diz aqui, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Deu o seu marido, e ele também comeu dela. E cabote. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Após eles quebrarem a palavra de Deus, após Eva e Adão quebrar a palavra de Deus, porque creu, raciocinou com a serpente, o primeiro Adão caiu. O primeiro Adão caiu, a primeira igreja caiu. Então quando eles caem, eles vai ser expulso do paraíso, foram expulsos do paraíso de Deus, foram expulsos do Éden. Mas aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas pensam assim, Deus, eu busquei a Deus, eu busquei a Deus. Muitas pessoas professam isso. Mas aí o profeta de Deus vem e mostra, e a Bíblia confirma isso, que o homem não busca Deus, é Deus que busca o homem. Por exemplo, quando Adão caiu, o que Adão fez? Adão saiu correndo, desesperado, buscando a Deus? Não, ele se escondeu. A Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus, fugiu de Deus. O homem pecado, ele não quer nada com Deus, ele quer fugir de Deus.
Se ele achar algumas religiãozinhas ali, alguns evangelhos frajucos que pode esconder os seus pecados, ele fica ali até como com cara, com a vida errada, divorciado em cima de altar. Pregadores, toma vergonha em tua cara. Reconheça e sabe que aí não é teu lugar. Deus está falando, Deus ainda fala, Deus ainda tem voz. Por isso está escrito na Bíblia, Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda não. Ah, mas as igrejas mudaram, os crentes mudaram, estão vivendo em outra geração, estamos vivendo em outro tempo. Isso é evangelho da serpente. Porque está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus disse que era pecado no passado, Ele ainda sustenta, é pecado hoje. O que Deus disse que era errado no passado, Ele continua dizendo que ainda é pecado hoje. Agora nós olhamos a condição de Adão. Adão, quando ele pecou, ele escondeu. E Deus então desceu e foi atrás de Adão. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Deus busca o homem caído. Por isso Deus desceu no paraíso e começou a procurar por Adão. Começou a buscar Adão. Adão, Adão, onde estás? Quem sabe eu estou falando com esse Adão caído hoje? Quem sabe eu estou falando com essa Eva caída hoje? E você sabe que você nunca teve força para buscar Deus, porque Deus é que te busca. E Deus está abrindo os teus olhos hoje. Deus está te dando oportunidade para você se arrepender aí agora. E Deus então foi até Adão e disse, Adão, Adão, onde estás? E Deus achou Adão. E quando Deus achou Adão, Adão disse, Senhor, eu ouvi a tua voz no paraíso e me escondi. Ouvi a tua voz e me escondi. Por que Adão se escondeu? Porque Adão estava caído, Adão tinha transgredido. Mas a Bíblia mostra que Adão pegou ali uma folha de figueira e cobriu as suas vergonhas, porque ele estava nu, descobriu que estava nu. E ele disse, Senhor, estou nu. E Deus disse, quem te mostrou que tu estavas nu? E Adão disse, a serpente, Senhor. Acabou-se o evangelho. Acabou-se o projeto de Deus. O plano de Deus parece que foi algo. Toda vez que Deus investiu no homem, o homem falhou. O homem falha. Deus poderia ter desistido de nós. Deus poderia ter desistido desses homens. Deus poderia ter desistido do homem, mas Deus tem sempre essa alegria em investir no homem, porque Ele sabe que ainda há homens como Abraão. Ele sabe que ainda há mulheres como Maria, como Ana. Ele sabe que ainda há mulheres de caráter que vestem decentemente para mostrar para esse mundo caído em pecado que há uma igreja, não uma igreja formal e fria, mas uma noiva eleita que está esperando a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Arrependa-te e volte para o Evangelho, porque se você for igreja formal e fria, e mundanizada e dando lugar para a serpente, você vai ficar para a grande tribulação. Mas se você fazer parte da noiva eleita do Senhor Jesus, você não passa pela tribulação, porque Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar a todos que habitam sobre a terra. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Amém. Tem uma hora aí, Manuela, filho. E porque Ele passo porque temor não há. Enche o seu peito e canta isso a Ele. Mas eu sei que a minha vida está
mãos, cante isso a Ele, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer. Essa é a certeza que nós temos. Cante porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda aquele que vive para todos sempre.